O paradoxo da inteligência financeira. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe como ele pode afetar significativamente os seus resultados como investidor? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou educador financeiro e gestor de recursos e no vídeo de hoje vou te apresentar esse conceito que é tão importante quanto tão pouco tratado quando falamos sobre investimentos. E para começar com tudo, de cara já eu quero te fazer alguns questionamentos. Você já percebeu que a maioria dos erros financeiros que cometemos está ligado a questões emocionais? Já verificou na prática como o medo e a ganância acabam afetando nossa percepção sobre o mercado financeiro? Ou como o excesso de confiança na nossa própria capacidade pode ser prejudicial para os nossos resultados com investimentos? Tenha certeza! Isso acontece com praticamente todo investidor. Entretanto, esse problema tem solução. E o primeiro passo para que você aprenda a ficar menos suscetível a questões emocionais enquanto realiza seus investimentos, e assim, como resultado disso, que você cometa menos erros no mercado financeiro, comprando e vendendo ativos, é justamente entender quais são as origens dessas questões emocionais. E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para você o paradoxo da inteligência financeira. Vou te mostrar como evitar cair na armadilha da inteligência financeira e, consequentemente, como ter mais sucesso como investidor. É interessante a Vera, né? Então fica aqui comigo e já sabe, né? Deixa o seu joinha aqui e inscreva-se no canal enquanto a gente roda a vinheta! Investir não é uma ciência exata, definitivamente. Ser mais inteligente ou ter mais conhecimento não significa dizer necessariamente que você terá mais sucesso como investidor. Da mesma forma, na mesma linha de raciocínio, você também não precisa ser nenhum gênio da matemática ou ter algum talento sobrenatural para ganhar bastante dinheiro com seus investimentos. Pessoas comuns podem ter resultados extraordinários e pessoas com conhecimentos extraordinários podem ter resultados bem comuns e bem ruins. Pensa comigo, se ter um bom conhecimento especializado fosse, de fato, o único pré-requisito para ganhar dinheiro com investimentos, por que todas essas pessoas bem instruídas e todas essas empresas do mercado financeiro ficariam tentando vender para você uma série de relatórios tentando te mostrar qual é o melhor investimento do momento ou qual é aquela oportunidade de dobrar o seu patrimônio em um prazo muito curto de menos de um ano? Por que essas pessoas não guardariam esse grande segredo para elas? Bom, eu acho que você já percebeu que não é bem assim que as coisas funcionam. Ser uma pessoa letrada com MBA, pós, saber tudo sobre o mercado financeiro não significa que você vá ser um bom investidor. E o fato de você não trabalhar na área, não ter tanta intimidade com o mercado financeiro, não significa que você não vai ser um maravilhoso investidor, um investidor que vai ter muito sucesso investindo. E por isso, para corroborar essa minha visão, eu quero compartilhar com você uma das maiores tragédias que já ocorreram no mercado financeiro mundial. E eu não me refiro à crise de 29 e tampouco a de 2008. Eu me refiro à ascensão e queda do hedge fund, ou fundo multimercado, norte-americano Long Term Capital Management, ou LTCM, falando num belo de um português. Então, por isso eu peço que você preste atenção na história que eu vou te contar agora. Essa é uma história tão impressionante que existe um livro inteiro escrito sobre ela, que é um livro chamado When Genius Failed, ou, em português, Quando os Gênios Falham. Bom, o LTCM era um fundo gerido por dois famosos gestores norte-americanos que ganharam fama dentro do mercado financeiro por conta da formulação de um famoso modelo chamado modelo de Black-Scholes, que é um modelo de precificação de opções. Mas esse fundo, o LTCM, desses gestores brilhantes, ele operava através de complexas operações matemáticas para ganhar dinheiro com estratégias de arbitragem. Uma dessas estratégias que o fundo utilizava bastante é conhecida como carry trade. E o seu racional é o seguinte: tomar empréstimos em países com baixas taxas de juros para investir em países com altas taxas de juros. Dando um exemplo bem prático, considerando a nossa taxa de juros brasileira atual e histórica, que é muito alta, seria mais ou menos assim. O gestor
faz empréstimos nos Estados Unidos, onde as taxas de juros para fazer empréstimos são muito baixas, para investimentos em renda fixa também, e pega esse dinheiro pagando pouco e investe ele num país como o Brasil, onde as taxas de juros são bastante elevadas. Assim, ele capta dinheiro pagando pouco num país com baixas taxas de juros e investe num país com taxas altas. Bom, ao longo dos primeiros 4 anos, o fundo gerou retornos anuais de 40% ao ano. 40% ao ano. Se você viu o último vídeo do canal, o vídeo sobre a fórmula de 72, você sabe que isso significa dobrar o capital em menos de 2 anos. Com esse desempenho espetacular e com a fama que os gestores já tinham e só aumentaram com esse desempenho, o fundo acabou arrecadando a impressionante quantia de 4,7 bilhões em ativos sob gestão. E muito mais impressionante do que isso, 124,5 bilhões em ativos emprestados para alavancar essas suas posições que teoricamente eram de lucros garantidos. Para você ter uma ideia, esse fundo era tão imponente, mas tão imponente, que ele possuía cerca de 5% de todo o mercado de renda fixa mundial. A gente está falando num mercado enorme. Eles tinham 5% de todo esse mercado. O problema do LTCM, e por que essa história é uma tragédia, é que essa estratégia formulada pelos brilhantes gestores nunca havia sido testada numa grande crise. Ela não contava com a possibilidade de um evento grande e inesperado no mercado, um desses eventos que costumam ser chamados no mercado financeiro de cisne negro, uma coisa que muda o paradigma do jogo que ninguém espera. E então aconteceu um cisne negro. E o que aconteceu? É lógico que deu merda. O fundo acabou não resistindo à moratória dos títulos governamentais da Rússia em setembro de 1998. Caramba, eu tinha 6 anos nessa época. E com esse calote do governo russo, uma grande quantidade de investidores venderam seus títulos de países europeus e asiáticos para comprar títulos mais seguros, títulos norte-americanos, que é um movimento conhecido no mercado financeiro como Flight to Quality. Flight to Quality, do tipo voando para um país de qualidade ou indo para um país com mais qualidade. Entendeu, né? A consequência disso tudo no LTCM foi que suas posições altamente alavancadas em títulos europeus e asiáticos sofreram perdas enormes mesmo. A perda patrimonial foi de 4,6 bilhões, maior do que o patrimônio do fundo. A queda do LTCM foi tão grande e tão prejudicial aos seus investidores e ao mercado financeiro como um todo, que havia na época um grande medo que ela causasse um colapso em todo o sistema financeiro norte-americano. E isso causaria um colapso do sistema financeiro mundial. A bagunça foi tamanha que o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, teve que realizar uma injeção de liquidez para salvar a operação, que é uma prática chamada como bailout. Errou! Numa operação chamada de bailout. Pô, bailout. Bom, que seja. Escreve-se bailout. No mercado financeiro. Uma tragédia, não concorda? Imagine se você investir no seu dinheiro nesse fundo. Coloca lá, digamos, 100 mil reais. Depois de um ano você vê, opa, virou 140 mil, bacana. Depois de 2 anos já eram 200 mil. Depois, 280. No 4º ano, já quase 400 mil. Você está lá felizão, achando que é o maior investidor do mundo e do nada, plau! Seu investimento, do dia para a noite, passa a valer 0. Põe tragédia nisso. E você sabe o que a gente pode aprender com toda essa história e por que eu compartilhei a história desse fundo com você? A gente pode aprender que o excesso de confiança é mais prejudicial do que a falta de conhecimento financeiro. Afinal, eu duvido que um investidor iniciante que não seja um expert tenha capacidade, tenha possibilidade de produzir um estrago tão grande. Como bem disse o Roger Lowenstein, que é o autor do livro When Genius Failed, os jovens gênios acadêmicos sentiram que jamais errariam. O paradoxo da inteligência financeira. Então, finalmente chegamos ao ponto central desse vídeo. O paradoxo da inteligência financeira. E do que se trata esse paradoxo? Pense comigo. O maior problema das pessoas que acabam obtendo grandes conhecimentos sobre finanças, que provavelmente é um problema que você tem
se você já acompanha o Clube do Valor há mais tempo, se você está ligado nos nossos vídeos novos aqui no YouTube, se você lê os artigos do blog, é que essas pessoas começam a sustentar a crença de que são mais inteligentes do que o que elas realmente são. A crença de que elas sabem mais do que o que elas realmente sabem. Daí, essas pessoas mais instruídas tendem a acreditar que estão imunes a erros financeiros. A falha dessas pessoas é não perceber que a inteligência teórica adquirida nem sempre se traduz em uma habilidade superior no que a gente pode chamar de vida real, na prática. Em resumo, a educação e o conhecimento financeiro aparentemente aumentam mais a nossa confiança sem aumentar proporcionalmente as nossas habilidades. Por isso, diversos experts e profissionais do mercado caem nessa mesma armadilha e assim acabam tomando péssimas decisões financeiras. Tá, e onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer aqui, em alto e bom tom, claramente, que você pode competir de igual para igual com os experts do mercado financeiro. Comigo, por exemplo. Entretanto, se você não estiver ciente desse paradoxo e superestimar o seu conhecimento adquirido, não tiver a humildade de entender que a gente está propenso a falhas emocionais, você também tenderá a tomar más decisões financeiras. No fim das contas, o que eu quero dizer com todo esse vídeo é que você precisa desenvolver paralelamente ao conhecimento especializado uma boa inteligência emocional. E inteligência emocional nada mais é do que aquela habilidade de identificar e controlar as suas emoções de forma automática. Por isso mesmo que eu gosto de trabalhar muito com as variáveis de disciplina e paciência, que são tão importantes quanto o conhecimento para a formação de um bom investidor. E é por isso que nem todos os vídeos e conteúdos aqui do Clube do Valor se tratam apenas de aspectos práticos sobre investimentos. Então, por hoje é isso. Vimos de tudo aqui nesse vídeo. Finanças comportamentais, tragédias financeiras, operações complexas, carry trade, cisnes negros, flight to quality, buyout, enfim, tudo que for necessário argumentar para te alertar sobre esse paradoxo da inteligência financeira. Então agora é a sua vez. Deixe o seu comentário aqui com dúvidas ou dizendo o que você achou desse vídeo. Eu faço questão de responder pessoalmente todos os comentários recebidos. Eu também te peço uma ajuda para que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais gosta. Assim, você estará me ajudando ainda mais a passar essa mensagem que é tão importante e a falar desse tema que é tão pouco comentado aqui no Brasil para mais e mais pessoas. E me ajuda também a crescer essa bela comunidade de investidores do Clube do Valor. Por fim, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube e não deixe de conferir esses outros 2 vídeos que eu separei especialmente para você. Então, faça bons estudos e qualquer coisa estamos aí nos comentários para te ajudar. Um grande abraço!